Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Essa que é a primeira aula do curso de Cálculo 4. Neste curso a gente vai começar com sequências e séries para depois ir para a parte de equações diferenciais, ok? Então nessa primeira aula sobre sequências e séries da disciplina de Cálculo 1, a gente vai começar vendo o que é uma sequência numérica e alguns conceitos inerentes à sequência numérica. Primeiro, o que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica é uma lista de números escritos em uma ordem definida. Então aí você vai fazer uma lista de números e vai definir quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que é o quinto, décimo, centésimo, milésimo, ok? É isso. Então vamos pegar aqui e vamos escrever números. Então vamos fazer uma lista de números. O primeiro número é o 7, tá? Escolhi o 7. O segundo número é o 15, tá? Escolhi o 15. O terceiro número é o 3, escolhi o 3. O quarto número é o 24, escolhi o 24. O próximo número é o 39, escolhi o 39. E aí eu vou escolhendo números um atrás do outro. Eu estou fazendo uma lista de números? Sim. Precisa ter uma lógica matemática por trás? Não. É uma lista de números ordenado. Eu sei quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que é o quinto. E aí a gente vai dar um nome específico para cada termo dessa sequência. A gente vai chamar cada valor dessa sequência de termo. Então esse daqui vai ser o primeiro termo que a gente vai representar por A1, né? O nome da sequência geralmente é A, mas pode ser que eu dê outro nome, tipo A, B. Às vezes eu vou trabalhar com duas sequências no mesmo exercício. Aí eu falo, tem uma sequência A e a sequência B, tá? Mas em geral a gente vai dar o nominho de A. Então o que que é o A1? O A1 é o primeiro termo da sequência. O que é o A2? O A2 é o segundo termo da sequência. O A3 é o terceiro termo da sequência. O AN é o enésimo termo da sequência. Mas, professor, AN é o quê? É o 10? É o 20? Eu não sei o que é o AN. Quem que é o AN? Então, o AN é quando a gente vai trabalhar de forma genérica. Então, o AN é quando a gente vai falar de um termo genérico da sequência. O AN pode ser o décimo, pode ser o vigésimo, pode ser o segundo, pode ser o primeiro. A gente usa bastante AN também quando a gente vai falar sobre fórmula para gerar uma sequência, porque aí tem sequências que seguem uma fórmula matemática para ela ser formada, tudo bem? Aí sim a gente vai usar o AN, tipo AN igual a N quadrado. Então todos os termos, o A1 é o quê? É 1 ao quadrado. O A2 é o quê? 2 ao quadrado. O A3 é o quê? 3 ao quadrado. Então dá uma formulazinha dependendo do AN. Então a gente usa o AN quando a gente quer representar ali um termo geral, um termo genérico, tá? Um termo qualquer da nossa sequência numérica. Nesse caso aqui, esse exemplo, quem seria o A1? O A1 é o primeiro termo, no meu caso é o 7. Quem seria o A2? O A2 é o segundo termo, no caso, o 15. Quem seria o A3? O A3 é o terceiro termo, que no caso é o 3. O A4 é o 24, o A5 é o 39, tudo bem? Então, olha só, a gente tem o quê? Que o A1 é o valor do primeiro termo. O A2 é o valor do segundo termo. O A3 é o valor do terceiro termo e aí continua. Só que tem muita gente que não começa no 1, começa no 0. Então, em vez de começar no A1, A2, A3, começa no A0. Então, vai ser o A0, o A1, o A2, o A3. Mais ou menos a gente não já discutiu, quem fez, por exemplo, aulas lá de matemática básica comigo, que os naturais a gente pode enxergar começando do zero ou começando do 1. Tem essa discussão, se os naturais começam do zero ou começa do 1. Então a nossa sequência também numérica também tem essa discussão. Será que começa do A0 ou começa do A1? Por exemplo, pessoas que mexem mais com programação, eles estão acostumados a começar com zero, porque muitos programas de computador, que a gente faz programação, começa as sequências no zero. Aí no caso, olha só, se a gente começar no 1, eu vou usar no curso mais começando com 1, que eu acho que é mais intuitivo, porque o A1 é o primeiro, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o A10 é o décimo, o A20 é o vigésimo termo. Só que se a gente começar do A0, olha só, o A0, se a gente começar do zero, o A0 que vai ser o primeiro termo. Aí o A1 vai ser o segundo termo.
O A2 vai ser o terceiro termo. Então lá, ó, o A10, se a gente começar do A1, o A10 não é o décimo termo, concorda? Se a gente começar do A1 primeiro, A2 segundo, A3 terceiro, A10 é o décimo termo. Se a gente começar do A0, qual que vai ser o décimo termo? Se a gente começou do zero, o décimo termo vai ser o 9, tá? É um a menos. Tipo, o primeiro termo é o A0, o segundo termo é A1. Então, toma cuidado com isso, que pode ter exercícios que começam com 0, pode ter exercícios que começam com 1, pode ter autores que começam com 0, pode ter autores que começam com 1. Então presta atenção com isso. Se começar com 1, aí você vai no natural. A1, beleza, começou no A1. O primeiro termo é o A1, o décimo termo é o A10. Se começou no 0, aí você já vai ter que pensar um pouquinho, né? Principalmente no começo. Começou no A0, então o primeiro termo é o A0. O segundo é o A1 e o décimo é o A9. Tá? Então, só tomar atenção um pouquinho nisso daqui. Mas no curso, na maioria das vezes, a gente vai usar esse daqui, eu vou usar esse que é mais intuitivo. Olha aqui algumas sequências aqui, né? Por exemplo, sequências dos números pares positivos. 2, 4, 6, 8. Essa sequência, nesse caso, ela é uma sequência infinita. Eu posso ter uma sequência infinita, eu posso ter uma sequência finita? Também posso, olha só. Sequência dos números naturais menores que 6. Aí olha só, será que o natural inclui o 0 ou o 1, tá? Como a gente vai trabalhar em geral, começando do 1, eu comecei do 1 aqui também. Quais são as sequências dos números naturais menores que 1? 1, 2, 3, 4. Menores que 6, desculpa. 5, né? Nesse caso, uma sequência finita. Ou uma sequência dos números primos, positivos também. 2, 3, 5, 7, 11, tá? Ó, uma sequência dos números primos. É uma sequência, nesse caso, também infinita. Nesse caso aqui, quem que é o primeiro termo? Se eu começar com A1. A1, quem que é o primeiro termo aqui dos primos? É o 2. Quem que é o A2, o segundo termo dos primos? O segundo primo é o 3. Quem que é o A3? É o 5. Tudo bem? Então aqui a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tema, segundo termo da nossa sequência. Então tem alguma sequência, vê que essa sequência já tem lógicas matemáticas, tá? Eu tenho uma sequência que eu gosto muito dela, que é o seguinte. A gente pega a sequência, vou colocar aqui em cima para vocês, ó. A sequência é o seguinte, ó. O primeiro é o 2, depois o 10, depois o 12, depois o 16, depois o 17, depois o 18, depois o 19. E aí eu pergunto, eu coloco isso daqui, ó, lá para os meus alunos, na lousa, ó. Olha essa sequência. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual que é o próximo número dessa sequência? E aí o pessoal fica pensando, procurando uma lógica ali, matemática, fazer umas continhas. Mas essa sequência nada mais é que a sequência dos números que começam com a letra D. Ó, quais são os números que começam com a letra D? Os números naturais que começam com a letra D. 0 e 1 não começa. 2, beleza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 não começa. 10, beleza. 11 não. 12, beleza. 13, 14, 15, não. 16, sim, com D. 17, 18, 19. E depois? Depois tem os 20, tem os 30, tem os 40, tem os 50, tem os 60, tem os 70, tem os 80, tem os 90, tem os 100. O próximo que vai começar com D vai ser o 200. Aí depois tem o 201, 202, todos os 200 começam com D. Então olha só, eu fiz uma sequência. Tem uma lógica ali um pouquinho mais na regra de português, né? Começa com a letra D, tudo bem? Mas é uma sequência. Tá? E aí vai ter uma sequência, vai ser infinita? Isso sim, porque tem os 200, depois tem os 2.000, os 2 milhões, os 2 trilhões, os 2 quatrilhões. Tem um monte, 200 trilhões, tá? Tem um monte de números. Mas aí aqui, esse depois do 19 que é o difícil você encontrar qual que é o próximo que é o 200. Mas é uma sequência. É uma lista de números que é ordenado? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Sim. Então é sequência numérica. Mas como que a gente pode fazer uma definição mais formal de uma sequência numérica? Então vamos ver aqui uma definição mais formal de uma sequência numérica. Formalmente, podemos definir uma sequência numérica como uma função com domínio nos naturais e contradomínio nos reais, tá? Então, olha só, é uma função que pega cada número natural. Quem são os naturais? Aí você define os números naturais, tá? Quem são os naturais?
Você quer começar do 1? Eu não gosto de escrever cursos naturais desse jeito. Você gosta dos naturais começando do 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você gosta ou você quer o seu trabalho ali? Eu trabalho com programação. Meu código começa do 0. Então, os naturais ali para você vai começar do 0. Tudo bem? Então, olha só. Pode começar do 1, pode começar do 0. No nosso caso, como eu falei, vai começar geralmente do 1, mas pode ter alguma questão ou outra que comece do 0, por isso a gente vai ficar esperto, porque eu já estou avisando para a gente ficar esperto. Então, essa função aqui, olha só, vai ser uma função seguinte, ele vai pegar cada natural e levar ao enésimo termo, tipo o fn vai no enésimo termo. O f1, ó, onde que vai o f1? O f1 vai ser o primeiro termo, eu estou considerando os naturais a partir do 1, tá? Primeiro termo, o f2 vai ser o segundo termo da sequência, o f3 vai ser o terceiro termo da sequência. Então, perceba que é uma função que leva cada natural, 1, 2, 3, 4, 5, a um valor da sequência. E esse natural vai representar o quê? Vai representar a posição daquele valor na sequência. O 1 vai no primeiro, o 2 vai no segundo, o 3 vai no terceiro, o 4 vai no quarto. Então, olha só, a gente definiu uma sequência numérica. A gente vai pegar uma função que pega cada natural e vai levando num valor diferente. Por exemplo, se eu pegar lá os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, né? Quem que é o F1? O F1 ele vai no A1, que é o primeiro termo, que é o 2. Quem que é o F2? Ele vai no segundo primo, segundo termo, que é o 3. Quem que é o F3? Ele vai no terceiro, que é o 5. Quem que é o F4? Ele vai no quarto primo, que é o 7. Quem que é o F5? Ele vai no quinto primo, que é o 11. E aí vai continuando, tudo bem? Ó, o F1 vai no primeiro, que é o 2. O F2 vai no segundo primo, que aqui não é A1, A2, A3, A4, A5, tudo bem? Então, olha só, enxergando uma sequência com uma função com um domínio nos naturais, dá certinho com a definição que a gente acabou de dar. Questão de notação da sequência. Então, a gente tem a sequência lá, A1, A2, A3, A4. A gente pode denotar desse jeito, ó. Abre aqui colchetes e coloca o AN, ou abre colchetes e coloca o AN para falar que o N vai de 1 até infinito, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de uma sequência infinita, bem? Então, ou você vai representar desse jeito, tipo, seja a sequência AN. Então, você sabe que quando falar de AN, é daquela sequência, ou seja, ou posso falar, sejam as sequências AN desse jeito e BN, tá? Então, eu posso representar desse jeito ou desse jeito para mostrar que o N vai de 1 até infinito, ou seja, tem infinitos elementos nessa sequência. Eu já acabei de falar aqui nessa aula mesmo sobre fórmula geral de uma sequência. Muitas vezes a gente pode ter uma fórmula, uma lei, que mostra como que a gente gera, como que a gente forma aquela sequência. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse daqui, ó. A n igual a n quadrado. O que que a gente tem? A gente tem que cada sequência, cada termo da minha sequência vai ter essa regra. Então, o A1, quem que é o A1? Bom, a fórmula geral é o quê? A n igual repete o n aqui ao quadrado. Então, A1 repete o 1 aqui ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1. O A2 é o quê? Repete o 2 aqui ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. O A3, então repete aqui o 3 aqui ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, quem que é minha sequência? É o seguinte, ó. 1 ao quadrado, primeiro termo, 1 ao quadrado. Segundo termo, 2 ao quadrado, que é 4. Terceiro termo, 3 ao quadrado, que é 9. Quarto termo, 4 ao quadrado, que é 16. Quinto termo, 5 ao quadrado, que é 25. Sexto termo, qual que é? 6 ao quadrado, que é 36. E aí continua, tudo bem? Então, olha só, eu mostrei aqui uma formulazinha que só por essa formulazinha eu já sei todos os elementos da minha sequência, concorda? Se eu pedir lá qual que é o 10º termo da sequência, aí você pega 10 ao quadrado, que é 100. Então, você consegue saber qual que é qualquer termo dessa sequência. Essa fórmula ajuda muito, tem muitas fórmulas que a gente vai trabalhar que tem essa fórmula geral. Lembrando, a gente pode representar dessa forma aqui, ó, a n igual a n quadrado, mostrando que qualquer termo, né, a gente pode, até escreve muitas vezes isso, ó, a n igual a n quadrado para todo n pertencente aos naturais, tá? Então, para todo n pertencente aos naturais, a gente tem essa formulazinha. Eu posso definir uma fórmula para o primeiro e uma fórmula
para os outros? Porque às vezes o primeiro é de um jeito e os outros é de outro. Posso falar assim, ó, o A1 é essa fórmula. O A2 em diante, aí você já usa essa fórmula aqui. Pode. E eu posso, em vez de escrever assim, ó, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? O colchete N1 até o infinito. E aqui dentro não ficaria a sequência? Olha, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ficaria a sequência lá dentro do colchete e o N falando que o N vai de 1 até o infinito. Eu posso, em vez de colocar N, eu posso colocar a formulazinha. Então, a minha sequência é definida por essa formulazinha N quadrado, vai de N1 até infinito. Tudo bem? Outras formulazinhas. Olha só, esse é N igual a 3. A N igual a 3, mas onde que eu coloco o N para fazer a conta? Não faz conta. Porque é tudo 3. Quem que é o A1? É 3. Quem que é o A2? É 3. Quem que é o A3? É 3. Quem que é o A4? É 3. Quem que é o A5? É 3. O AN para qualquer N é igual a 3. Então, minha sequência é 3, 3, 3, quarto termo 3, quinto termo 3, tudo 3. Tudo bem? Isso daqui a gente chama de uma sequência constante. Porque uma sequência constante, ela não muda. Ela é sempre o mesmo valor. Sequência constante. E essa outra sequência aqui, a n igual a menos 1 elevado a n. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Quem que é o termo 1? Vai ser o menos 1 elevado a n. Mas no caso aqui, ó, o valor que está aqui, repete aqui. Como aqui é 1, aqui vai ser 1. Quanto que é menos 1 elevado a 1? Quando você elevar a 1, não muda nada, né? Então, menos 1 elevado a 1 é o menos 1. E o A2? Então, vai ser menos 1 elevado a 2. Aí, menos 1 elevado a 2, a gente tem o quê? Que negativo elevado a expoente par fica positivo. E 1 ao quadrado é 1, né? Ou você pode pensar, né? Que menos 1 vezes menos 1 é igual 1 vezes 1, 1, menos com menos, mais. Então, menos 1 vezes menos 1, ou seja, menos 1 ao quadrado, dá 1 positivo. E aí o A3 vai ficar menos 1 elevado a 3. Aí a gente tem que 1 elevado a 3 é 1, negativo elevado a expoente ímpar é negativo. E aí depois o próximo é o 4, que é par, que vai voltar a ser 1. Depois o próximo é ímpar, que vai voltar a ser menos 1. Então essa sequência é o seguinte, ó. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Olha só, ela vai oscilando entre o menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Se ela está oscilando, ela é uma sequência oscilante. Que oscilante? Ela vai oscilando. Tá vendo? Uma hora sobe, uma hora desce. Uma hora sobe, uma hora desce. Porque eu posso ter uma sequência constante, que vai ser sempre igual. Eu posso ter uma sequência constante, que uma hora sobe, uma hora desce. Uma hora sobe, uma hora desce. Eu posso ter sequências crescentes e decrescentes. Qual que é a definição de sequência crescente, tá? Uma sequência crescente é que sempre, ó, tá vendo a n, o n mais 1? Nesse caso, isso daqui vale para todo n, tá? Isso daqui sempre eu estou colocando, não coloquei nos slides, mas é para todo n natural, tá? Sequência crescente é o que, ó? Olha, aqui tem um AN, aqui tem um AN mais 1. O próximo, ou seja, o próximo é sempre maior ou igual ao anterior. Isso é uma sequência crescente. E estritamente crescente é que o próximo nunca vai ser igual, vai ser sempre maior. Então, estritamente crescente é o quê? Só cresce, só cresce. Crescente é o quê? É que não diminui. Ou ele fica constante ou ele cresce. Constante ou cresce, tá? Então, ele fica igual ou cresce. Então, nesse caso crescente, a gente também pode chamar, por exemplo, de não decrescente. Ou seja, nunca desce. Não decrescente, nunca desce. Tem alguns autores que já chamam a sequência de crescente assim, de cresce sempre, tá? Tem outros que fazem essa distinção de crescente é que nunca diminui e estritamente crescente que é sempre aumenta. Qual que seria a diferença? Vamos pegar uma sequência aqui, ó. Por exemplo, 2, 2, 3... 4, 5, 5, 5, 7, 9. Ó, essa sequência até aqui, ela é crescente, ó. Porque ficou igual ou cresceu. Cresceu, cresceu. Ficou igual, cresceu, cresceu. Ou seja, nunca diminuiu. Ou fica igual ou cresce. Agora, uma sequência é estritamente crescente. 2, 3, 4, 7, 9, 10. Ó, essa é uma crescente, ó. Só está aumentando. Esse é maior que o anterior, esse é maior que o anterior, maior que o anterior, maior que o anterior, sempre maior que o anterior. Aqui é maior ou igual? Sim, é igual. Maior ou igual? Maior. Maior ou igual? Maior. Maior ou igual? Sim. Maior ou igual? Igual. Então você viu que tudo é maior ou igual que o anterior. Então ele é crescente. Mas estritamente crescente é quando ele só cresce. Ele nunca pode ser igual. Da mesma forma acontece com decrescente e estritamente decrescente. Decrescente é o quê? Ou desce ou fica igual, ó. Porque o próximo sempre é menor ou igual que o anterior. Se o próximo é menor ou igual, então pode ser igual.
Pode ser igual ou descer, igual ou descer. Isso é decrescente. Agora, estritamente decrescente é que só diminui, tá? Vamos pegar uma sequência. 1000, 900, 800, 700, 600. Olha, só está decrescendo, tá? Essa seria a diferença. Então, a gente vai com sequência constante, sequência oscilante, sequência crescente e decrescente. A gente fez uma distinção aí para estritamente crescente e estritamente decrescente. E a gente também pode falar aí de sequência limitada. Ela pode ser limitada superiormente ou inferiormente. O que é uma sequência limitada superiormente? É se tem um número que todos os termos, para todo n, todos os termos da sequência é menor ou igual àquele número. Ou seja, eu tenho um limite máximo. Aqui, eu tenho um limite máximo. Aqui está o m. Todos os termos da sequência ou está embaixo dessa sequência, pode estar igual, mas nunca acima, nunca tem um valor acima. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma sequência, eu vou definir a sequência desse jeito, em termo geral, tá? Uma fórmula. 1 sobre n. Aí qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é você pegar 1 e trocar aqui o n por 1, né? 1 sobre 1 dá 1. Quem que é o segundo termo? É 1 sobre... Troca o n aqui embaixo agora por 2. 1 sobre 2. Quem que é o terceiro termo? É 1 sobre 3. Então, olha só, minha sequência é isso, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, tá? Olha só, o 1 é igual a 1. O meio é menor que 1? É. 1/3 é menor que 1? É. 1/4 é menor que 1? 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/1000. Todos os números aqui para frente não são menores que 1. O único que é igual a 1 é 1. Então, eu posso falar que ele tem como um limite superior o 1. Limite superior 1. Posso. Eu posso falar também que o limite superior também é o 2? Sim, qualquer número que seja maior que 1, eu posso falar que é o limite superior. Porque todo mundo está abaixo do 2. Tá, se todo mundo está abaixo ou igual a 1, todo mundo está abaixo do 2. Todo mundo está abaixo do 3. Todo mundo está abaixo do 4. Tá? Mas vamos colocar o 1, que é o menor limite ali. Tá? De todos os limites superiores, todo mundo que está acima da sequência é 1. Então, olha só, essa sequência aqui, todo mundo é menor ou igual a 1. O 1 é igual, beleza? Esse é menor, menor. Todo mundo é menor ou igual a 1. Então, ninguém passa do 1. Se ninguém passa do 1, fica maior que 1. Eu tenho aí que essa sequência é limitada superiormente. Da mesma forma, a gente pode falar uma sequência limitada inferiormente. Quer dizer que se ninguém é menor do que um valor dado. Se existe um valor m, que todo mundo da sequência é maior ou igual a esse m. Ou seja, ninguém é menor que esse m. Nesse caso, essa sequência que eu dei, ela também é limitada inferiormente. No caso, o limite inferior vai ser o 0. Todo mundo que está aqui é maior, ou igual a 0. Ninguém está abaixo do 0. 1, vê se alguém fica abaixo do 0. Abaixo do 0 é ser negativo, tá? 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. E ele vai chegando cada vez mais perto do 0, essa sequência, se você ver. Essa sequência vai ser 1/10, 1/1000, 1 sobre 100 mil, 1 sobre 1 milhão. Essa sequência vai chegando cada vez mais perto do 0, mas nunca chega no 0. E se nunca chega no 0, consequentemente nunca vai passar para baixo do 0. Então tem um limite inferior, 0. Então, essa sequência aqui, é um exemplo de uma sequência limitada superiormente, no caso pelo 1, inferiormente, no caso pelo 0. Eu posso ter uma sequência que é limitada só superiormente? Posso. Eu posso ter uma sequência que é limitada só inferiormente? Só posso. Se você pegar a sequência dos números primos positivos, lembra dessa sequência? 2, 3, 5, 7, não vai só crescendo? Vai. Então, ela é limitada inferiormente? Sim, limite inferior. Quem que é o limite inferior que eu posso falar? O 2. Todos os primos positivos é menor ou igual a 2? Sim. Mas ele é limitado superiormente? Não, porque os primos vai indo para o infinito. Então não tem um valor que você chega para falar, todos os primos são menores que esse valor. Não, os primos nunca param de crescer, tá? Então no caso dos primos tem um limite inferior, mas não tem superior. Então eu posso ter uma função que é limitada inferiormente e não superiormente. Eu posso ter uma função, uma sequência que é limitada superiormente e não inferiormente. Eu posso ter uma sequência que é limitada inferiormente e superiormente. E eu posso até ter uma sequência que não tem limite, nem inferior nem superior, tá? Vamos fazer aqui 2 exercícios para terminar a aula. Olha esse primeiro exercício, Seja a sequência numérica
1, menos 1, 4 terços, menos 2, 16 quintos e continua. Obtido a partir de dados experimentais. Assinale a alternativa que corresponde à fórmula geral. A gente quer a fórmula geral dessa sequência. Vamos prestar atenção que essa sequência é oscilante, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, se é positivo, negativo, diminuiu porque foi para os negativos, cresceu foi para os positivos, diminuiu foi para os negativos, cresceu foi para os positivos, tá? Aí a gente já pode cancelar a A, a B e a E, porque olha só, eu estou pegando ali N's positivos, tá? N's naturais. Mesmo se eu considerar o natural a partir do zero, tá? Eu posso considerar o natural a partir do zero ou a partir do 1. O 2 elevado a N, com N maior ou igual a zero, vai ser sempre positivo. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 3 é 8. Vai ficar sempre positivo, concorda? E se você colocar aqui no lugar desse n números naturais a partir do zero, mesmo que a gente considerar a partir do zero, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 3. Aqui em cima é sempre positivo, aqui embaixo é sempre positivo. Então, para qualquer n natural, tá? Porque a nossa sequência são os n's naturais. Positivo dividido por positivo é positivo. Então, essa fórmula aqui só vai me dar coisas positivas. Então, essa aqui ó, já posso cancelar. Essa não é. Essa daqui também, olha só. 1 é positivo, n mais 1, se o n for maior ou igual a 0, também é positivo. Positivo dividido por positivo é positivo. Então, isso daqui é sempre positivo, não dá para ficar oscilando. E esse daqui também, em cima é positivo, embaixo é sempre positivo, não dá para ficar oscilando. Agora, aqui tem uma coisinha que oscila, que é justamente esse menos 1 elevado a n que a gente já viu nessa aula. Vamos começar com esse daqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, o A1, tá? Nessa C, o A1. Então, eu vou trocar todos os lugares que aparece n por 1, ó. Aqui aparece n, eu vou trocar por 1, que eu estou pegando o A1. 5 elevado a n, vou trocar por 1. N mais 1, vou trocar o n por 1. Então, é o seguinte, quanto que é menos 1 elevado a 1? É menos 1. Quanto que é 5 elevado a 1? É 5. E embaixo, 1 mais 1, 2. Menos 1 vezes 5 meios, dá menos 5 meios. Aí você olha aqui, tem o menos 5 meios aqui nessas primeiras? Não tem. Então, essa já vou cancelar. Então, vai ser a D? Vai ser a D. Mas vou pegar a D e vou fazer a conta, você vai ver que tem um detalhezinho para a gente prestar atenção. Vou pegar de novo o A1. O A1, vou trocar onde aparece agora na D. Onde aparece n por 1. 2 elevado a n troca por 1. N mais 1 troca por 1. Como que fica? Menos 1 elevado a 1 dá menos 1. 2 elevado a 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Aí aqui a gente tem, ó, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Que deu o segundo termo da sequência. Então, pera lá. Se o A1 é o segundo termo da sequência, quer dizer que provavelmente essa sequência não começa no A1, começa no A0. Então, aqui, quem fez esse exercício considera o zero pertencente aos naturais. Vamos ver se eu trocar aqui o n por zero, dá 1 positivo? Vamos ver. Menos 1 elevado, troca o n por zero, vezes 2 elevado a zero, sobre o n mais 1, troca por zero. Todo número elevado a zero, com exceção do zero elevado a zero, que é indefinido. Mas todo número elevado a zero é 1. Menos 1 elevado a zero é 1. 2 elevado a zero é 1. Embaixo, 0 mais 1 é 1. 1 vezes 1 dividido por 1 é 1. Opa, bateu, ó. Aqui é o A0, então, que é 1. Aqui é o A1, que é o menos 1. Então, olha só, já estou começando do zero. Primeiro termo é o A0. Segundo termo é o A1. Terceiro termo, vamos só ver se o A2 bate, tá? Menos 1 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 sobre 2 mais 1. Troquei todos os n's da fórmula do D por 2. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1 positivo, porque é negativo elevado a expoente par, dá positivo. E 1 elevado a 2 dá 1. 2 elevado a 2 dá 4, 2 mais 1 dá 3. 1 vezes 4 terços dá 4 terços, que é exatamente isso daqui. E aí, se você jogar o A3, vai dar esse, o A4 vai dar esse. Então, a resposta certa é, dessa questão, essa daqui. E para terminar a aula, só mais essa questão. O mistério de uma sequência numérica qualquer descobrir seu padrão. Assim, construa a definição dos termos da sequência numérica a seguir. 1, 5, 10, 17, 26, 37, tá? Sendo, olha só, aqui ele deixa bem claro, o primeiro termo começa no 1, é o A1. Tá? E vale 1 também, tá? Mas o importante que eu estou falando é esse 1 aqui, ó. A1
igual a 1, ou seja, não vai começar no A0, vai começar no 1. Então o A1 vai ser o primeiro termo, esse vai ser o A2, esse vai ser o A3, esse vai ser o A4, tá? Ó, quarto termo é o A4, terceiro termo é o A3. Então para você achar o 10, é o terceiro termo, você tem que trocar o N por 3. Ao contrário daqui, ó. Para você achar esse terceiro termo, a gente teve que trocar o N por 2, porque começava no A0. Você viu como a gente tem que começar a pensar um pouquinho diferente quando começa no 0 do que começa no 1? O A10 não é o terceiro termo? Nesse caso, como ele começa no A1, então o terceiro termo a gente troca o N por 3, tá? Então olha só, ele fala que o primeiro termo é 1 e a partir do segundo termo, ou seja, N maior que 2. Quem que são os N maior que 2 naturais? Maior que 1, desculpa. Maior que 1 é o 2, o 3 e o 4, tá? Então o primeiro termo é 1, a partir do segundo termo a gente vai ter uma dessas formulazinhas que vai bater exatamente com isso. Então vamos lá. O A2, vou pegar o A2 aqui, ó. O A2. Nesse caso aqui eu vou trocar o N por 2. 1 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 5. Opa, bateu. O A2 deu 2. Será que o A3 dá o 10? Vamos ver. 1 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Não bateu. Esse não é. Tinha que dar 10. Vamos ver aqui o A2. O A2 tem que dar 5. 3 mais, troca o N por 2. 5. Bateu. E o A3? Troca o N agora por 3. 3 mais 3, 6. Não, o terceiro termo tem que ser 10. Não bateu. Aqui, o segundo termo. 1 mais, ó, vou trocar o N por 2. 3 vezes 2 dá 6 mais 1, 7. Já não bateu porque o segundo termo tem que dar 5. Já não bateu. O A2, ó, e o A2 tem que ser igual a 5. O A3 tem que ser igual a 10. O A4 é igual a 17. Vamos ver agora o A2, ó. O A2 é 1 mais N ao cubo, né? 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8 mais 1, 9. Já não bateu, porque o A2 tem que ser igual a 5. Sobrou esse, né? Esse vai ser a resposta correta. Se você ver, ó, quem que é o A2? É 1 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5. Bateu. Quem que é o A3? O A3 é 1 mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 mais 1, 10. Bateu. Quem que é o A4? 1 mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 mais 1, 17. Bateu. Quem que é o A5? Troca o N por 5. 5 ao quadrado, 25 mais 1, 26. Bateu. Quem que é o A6? Troca o N por 6. 6 ao quadrado, 36 mais 1, 37. Ó, bateu todos, tá? Então a resposta correta é esse daqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre umas sequências bem conhecidas da gente desde o ensino médio, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas, o PA e o PG, tá? Na próxima aula, não perca. Abraços e bons estudos a todos.